Bem-vindo a mais um Mistérios da Meia-Noite. Chegamos a mais um vídeo de SCP, essa aqui é a parte 3. Os SCPs de hoje serão dos SCP-021 até o SCP-030, então sem mais enrolações vamos para as classes. A primeira classe é a CEF. Os SCPs dessa classe são fáceis de serem contidos e dificilmente escapam, mas isso não significa que eles sejam fracos. A segunda classe é Euclídeo. As anomalias dessa classe têm grande chance de escapar e a dificuldade de contenção é média. A maioria das anomalias são dessa classe. A terceira classe é Keter. Essa classe é uma das mais perigosas, pois as anomalias delas são difíceis ou até impassíveis de serem contidas. Nessa classe, todos os membros da Fundação precisam ter o máximo de cuidado. A quarta classe é Apulium. São SCPs poderosos, que embora não necessariamente causem um estrago maior do que SCPs Keter, são muito mais perigosos no momento, enviando ameaças constantes e imediatas ao mundo. Embora um SCP Keter possa ser muito bom, por exemplo, causar grande destruição, caso seja livre ou caso os processos de sua contenção sejam violados, um Apulium é impossível de ser contido e naquele momento exato está causando destruição e condições apocalípticas a todos, e a sua natureza muitas vezes torna-se capaz de realizar uma cadeia de eventos que causam a destruição de todo o mundo. A quinta classe é Tamiel. Objetos de classe Tamiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos classe Tamiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação. E suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação tirando o Conselho 5. A sexta classe é Neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. E por fim a sétima classe. Archon. SCPs da classe Archon são anomalias que teoricamente poderiam ser contidas, mas é melhor não serem contidas por algum motivo. Os SCPs Archon podem fazer parte da realidade consensual que é difícil de conter totalmente ou pode ter efeitos adversos se colocados em contenção. Esses SCPs não são incontroláveis. A característica definidora da classe é que a Fundação opta por não colocar a anomalia em contenção. Lembrando que existem outras classes, mas vamos falar por enquanto das básicas e essas outras classes vão aparecendo com o tempo e agora sim vamos ao vídeo. SCP-021. A tatuagem de dragão. Classe da anomalia. CEF. SCP-021 tem a forma de uma tatuagem grande e elaborada de um dragão serpentino, no estilo oriental, cobrindo cerca de 0,8 metros quadrados de pele. A tatuagem é completamente animada dentro dos limites da pele do hospedeiro e se comporta na maior parte do tempo como um animal normal, embora em duas dimensões. O movimento da tatuagem causa dor constante ao hospedeiro, similar à dor de múltiplas sessões de tatuagem e remoção de tatuagem em larga escala. O organismo tende a passar a maior parte do tempo próximo ao torso. SCP-021 não demonstra inteligência além de padrões básicos de alimentação e locomoção, embora até agora seja impossível avaliar a inteligência de formas de vida bidimensionais. SCP-021 aparenta alimentar-se exclusivamente de pigmentos na pele do hospedeiro. Isto pode incluir melanina, caso em que o sujeito parece sofrer de vitiligo. No entanto, o organismo mostra forte preferência por outras tatuagens e procurará e as devorará antes de recorrer a pigmentos naturais. Deve-se notar que, além do movimento, o processo de alimentação é indolor. Tinta de tatuagens normais simplesmente desaparece conforme é ingerida. O organismo mantém dimensões constantes, e nenhum tipo de excreção foi observado. O organismo é capaz de limpar mais de 0,6 metros quadrados de pele por hora. É possível alimentar SCP-021 tatuando, rapidamente, frutas ou pequenos animais no hospedeiro. SCP-022. O necrotério. Classe da anomalia, Euclídeo. O SCP-022 é um necrotério localizado no subsolo de um hospital na Grã-Bretanha. Até 198, dados expurgados, não houve relatos de atividades anômalas no local. No entanto, em novembro de 198, dados expurgados, começaram a surgir relatos de eventos estranhos. O local foi rapidamente isolado pela Fundação, com a história oficial de que o prédio estava condenado.
A causa para o surgimento repentino das propriedades incomuns do objeto ainda está sendo investigada. Periodicamente, uma das gavetas do necrotério se abre, revelando um cadáver coberto por um lençol. Após aproximadamente 6 minutos, o cadáver volta à vida e tenta sair do necrotério, sendo designado SCP-022-1. Em alguns casos, os corpos emergem em estado excessivamente danificado ou decomposto para conseguirem sair ou, sequer levantar das gavetas. Nestes casos, SCP-022-1 geralmente se debate com torce na gaveta até morrer novamente. Se um SCP-022-1 morrer na gaveta, ela se fechará em seguida. Testemunhas relatam um cheiro de tecidos queimados imediatamente após este tipo de evento. Dizem que qualquer objeto que entre no necrotério não sai mais e está prestes a se tornar mais um SCP-022-1. SCP-023. A morte canina. Classe da anomalia. Euclídeo. SCP-023 é um animal canino de grande porte, medindo 1,5 metros de altura nos ombros, com pelagem desgrenhada e assexuada de cor negra. Possui olhos brilhantes de cor laranja avermelhada e presas proeminentes. O contato visual com SCP-023 resulta na morte da pessoa que fez o contato ou de um membro de sua família imediata exatamente um ano após o evento. Os dados sobre o método de seleção de SCP-023 são incompletos devido à proibição de experimentos, mas há indicações de que pessoas com famílias numerosas têm menos probabilidade de morrer após o contato visual. Não foram encontrados outros padrões ou preferências nas vítimas, sugerindo que a seleção pode ser aleatória. Não se sabe se a seleção ocorre no momento do contato ou após o período de um ano. Autópsias de vítimas de SCP-023 revelam corpos aparentemente ilesos, mas preenchidos com cinzas altamente compactadas em todos os sistemas de órgãos. Os tecidos muscular, ósseo e cerebral mostram sinais de exposição a temperaturas superiores a dados expurgados. Se não for contido em uma estrutura que lembra uma encruzilhada, SCP-023 é capaz de atravessar paredes para chegar a um local apropriado, incinerando todos os materiais pelos quais passa. A existência de SCP-023 foi descoberta após o objeto atacar uma igreja durante um culto, resultando na morte de civis diretamente devido ao contato visual. Após a coleta de SCP-023, amnésicos de classe B foram administrados a todas as testemunhas e vítimas sobreviventes. O incidente foi encoberto como um incêndio. SCP-024. O Game Show Mortal. Classe da anomalia. Euclídeo. O SCP-024, um auditório abandonado que funciona como um game show mortal para os participantes. SCP-024 é um auditório abandonado localizado no centro de dados expurgados. Descoberto após um grupo de adolescentes invadir o local, SCP-024 apresenta propriedades especiais que se manifestam quando os visitantes entram no local. Ao entrar, os visitantes são recebidos por um apresentador anônimo, que se comunica por alto-falantes e é capaz de ouvir e compreender as vozes dos participantes. O apresentador informa aos competidores que eles participarão de um game show com prêmios fantásticos, mas alerta que o jogo é extremamente perigoso e que os perdedores nunca deixarão SCP-024. Os competidores têm a opção de permanecer participar do jogo ou sair imediatamente. O jogo em SCP-024 é centrado em uma pista de obstáculos longa e elaborada, que muda a cada sessão. As regras também variam, com algumas sessões permitindo apenas um vencedor, enquanto outras encorajam a formação de equipes. Os obstáculos vão desde benignos até extremamente perigosos e letais. Conforme o jogo progride, os obstáculos se tornam mais difíceis e perigosos. Tentativas de quebrar as regras, como atacar outros participantes, são punidas com violência extrema. Caso as regras sejam quebradas, o apresentador chama os guardiões do auditório, que aparecem imediatamente para expulsar o participante violador do jogo. Este participante nunca mais é visto. Quando um vencedor é declarado, ele ou ela recebe um grande prêmio e aparece do lado de fora de SCP-024. Os perdedores desaparecem completamente. Após cada jogo, uma fita VHS ou DVD aparece em uma caixa de correio do lado de fora de SCP-024, contendo a gravação completa do jogo. Os vencedores negam ter visto câmeras ou uma plateia durante sua permanência em SCP-024, apesar de uma plateia ao vivo poder ser ouvida nas gravações.
SCP-025. O guarda-roupa da morte. Classe da anomalia, CEF. SCP-025 é um guarda-roupa de madeira, medindo 0,97 metros x 0,62 metros x 1,95 metros, repleto de peças de vestuário datando de diversas épocas. Os artigos contidos no guarda-roupa, coletivamente denominados SCP-025-A1, correspondem a estilos utilizados desde a década de 1920 até os dias de hoje. Cada período pode possuir mais de um artigo correspondente, por exemplo, ambas uma camisa listrada de poliéster e um par de calças sociais de cor carvão correspondem ao estilo do período de 1970. O único aspecto comum a todos os artigos de SCP-025 é seu mau estado de conservação e traças danificaram grande parte dos objetos e são comuns rasgos e furos. Quando algum item de SCP-025 é vestido, morte ou ferimentos ocorrem ao seu utilizador dentro de 24 horas. A causa da morte nestes casos é, invariavelmente ligada aos danos às roupas, mencionados anteriormente, mas aparenta tratar-se de um acidente desconexo. Vestir uma luva com um dos dedos faltando pode resultar na perda de um dedo através de um acidente simples de cozinha, como ao cortar cebolas. Da mesma forma, um indivíduo vestindo um poncho sem uma das mangas irá, de alguma forma, perder o braço descoberto, seja ao ser atacado por animais selvagens ou por sofrer um acidente veicular que cause amputação. Caso enclausurado em um ambiente selado, utilizando uma das peças de vestuário, o indivíduo irá contrair espontaneamente uma infecção cutânea que se origina na área descoberta pela roupa, ou sofrerá falência de um órgão localizado sob uma das imperfeições da peça. As doenças resultantes destes incidentes podem ou não ser contagiosas. Nenhum estudo foi realizado dada a velocidade da progressão da infecção. É recomendado que, se possível, amostras da doença sejam analisadas em laboratório para possíveis fins bélicos. SCP-026. A Escola Infinita. Classe da anomalia. Euclídeo. SCP-026, também conhecido como a Escola Infinita, é uma entidade anômala que se manifesta como uma escola pública de 3 andares, localizada em dados expurgados. A estrutura é composta por 2 alas conectadas por um vestíbulo central. A construção foi condenada em dados expurgados, após a descoberta de que suas plantas não correspondiam à realidade da construção. A Fundação começou a investigar o objeto após uma série de desaparecimentos na área a terem sido conectados ao prédio abandonado. A principal anomalia do SCP-026 é de natureza espacial. Embora sua aparência externa sugira um tamanho limitado, o espaço interno da estrutura é muito maior. Corredores apresentam comprimentos variáveis, e escadas possuem números diferentes de degraus quando contados de cima para baixo ou de baixo para cima. Além disso, o número de salas saindo dos corredores muda constantemente. Tentativas de percorrer os corredores até o fim foram infrutíferas até o momento. Curiosamente, usar as saídas de incêndio localizadas no final dos corredores leva a portas situadas aproximadamente no meio dos mesmos. SCP-027. O fenômeno inseto. Classe da anomalia. Euclídeo. SCP-027 aparenta ser um fenômeno de origem desconhecida conectado a um hospedeiro humano, por vez. Como hospedeiro de SCP-027, o indivíduo 027 a 02 é constantemente rodeado de enxames de insetos, atraídos à sua localização. O sujeito não parece ser capaz de exercer nenhum tipo de controle sobre estas criaturas, estando na verdade propenso a ataques ocasionais dos espécimes. As criaturas já foram observadas atacando funcionários que se aproximaram demais. Aonde quer que o hospedeiro vá, enxames de insetos como mosquitos e moscas formam uma nuvem ao seu redor, normalmente dentro de 2 ou 3 minutos. Pouco depois, animais rasteiros, incluindo piolhos, baratas, vermes, aranhas, dados expurgados, camundongos e ratos, começam a surgir. Quanto mais tempo o hospedeiro permanece em um mesmo local, mais criaturas se reúnem. Quando o hospedeiro se desloca, algumas destas criaturas o seguem, embora a maioria se disperse. Foi observado que SCP-027 foi capaz de se transferir para outro indivíduo após a morte de seu primeiro hospedeiro conhecido, hospedeiro 027 a 01.
Considerando que SCP-027 provavelmente será capaz de reproduzir este fenômeno após a morte de 027 a 02, todos os funcionários de alto valor para a Fundação devem ser mantidos distantes do hospedeiro atual até que se saiba mais sobre SCP-027. Também é provável que SCP-027 tenha transferido-se entre hospedeiros inúmeras vezes antes de sua contenção. Foi iniciada uma pesquisa com o objetivo de encontrar hospedeiros anteriores e os seus resultados preliminares sugerem que SCP-027 existe há pelo menos não revelado anos. Ainda não se sabe como SCP-027 escolhe ou atrai animais, ou sequer o que SCP-027 é exatamente. O hospedeiro anterior nunca expressou capacidade de se comunicar com alguma entidade consciente separada. A análise do hospedeiro atual é inconclusiva. SCP-028. O cubo do conhecimento. Classe da anomalia. CEF. SCP-028, conhecido como o cubo do conhecimento, está localizado em um pátio de estocagem abandonado ao lado de uma mina de cobre no norte de Michigan. Não possui presença física detectável, mas seu efeito ocorre em um cubo de 2,1 metros de lado, centrado no que é chamado de centro de SCP-028. Nenhum método de sondagem ou experimentação na área produz resultados anormais. Adicionar ou remover objetos, ou tentar remover terra do solo de SCP-028, não afeta o tamanho, formato ou propriedades de sua área de efeito. Quando alguém entra em SCP-028, adquire conhecimento completo e total sobre algum assunto dentro de 3 a 6 segundos. Esse conhecimento é aleatório em extensão e utilidade, e às vezes passa despercebido por longos períodos. O conhecimento sobre assuntos mais profundos costuma se manifestar de forma mais dramática e, em alguns casos, dados expurgados. Esse efeito pode ser experimentado várias vezes, entrando e saindo de SCP-028, mas isso pode causar enxaquecas e tonturas cada vez mais intensas após 2 exposições. A Fundação descobriu SCP-028 após investigar notícias sobre um minerador que apresentou um projeto para um reator de fusão fria ao Departamento de Patentes do ZEU. Senhor Dados Expurgados relatou que a ideia surgiu do nada, como um raio do céu. As notícias e os envolvidos foram capturados e contidos após a descoberta de SCP-028, e o projeto do reator foi implementado na contenção de SCP-1995. Testes subsequentes com SCP-028 apresentaram resultados variados. SCP-029. A Filha das Sombras. Classe da anomalia. Keter. SCP-029, conhecida como Filha da Escuridão, é uma jovem de ascendência asiática indiana, aparentemente com alopecia universalis. Mais de 80% de sua pele é de um preto puro, enquanto o restante não possui melanina, sendo quase albino. Seus olhos são profundamente pretos. Ela demonstra tendências homicidas graves e habilidade excepcional no uso de objetos como armas, mas tem uma aversão ao derramamento de sangue, preferindo estrangular suas vítimas. S029 é 4 vezes mais ágil e reativa que um humano médio, e possui uma resistência considerável a danos, embora essas habilidades sejam significativamente reduzidas na presença de luz brilhante ou direta, natural ou artificial. Além disso, homens que entram em sua presença, conforme percebida por ela, tornam-se escravos de sua vontade, dispostos a matar ou morrer por ela. SCP-029 se chama Dados Expurgados, que pode ser traduzido como Filha da Escuridão. Entrevistas são difíceis, pois ela constantemente tenta matar ou converter quem fala com ela. As manchas pretas em sua pele aumentaram durante seu cativeiro. Descoberta por um agente na Índia rural, após um atentado contra sua vida revelar um culto chamado Tugwes, que acreditava estar nos últimos anos de Kali Yuga. Eles acreditavam que sacrificando 1 milhão de vidas para a Filha da Escuridão, poderiam ressuscitar sua deusa e acabar com o mundo. O agente descobriu SCP-029 em uma fortaleza nas montanhas, mas após sua morte, dados expurgados. SCP-030. Ariel. Classe da anomalia. CEF. SCP-030 é uma entidade sem gênero aparente, com 71 centímetros de altura e 12,70 kg, de cor acinzentada e sem pelos, com olhos azuis sólidos. Possui conhecimento vasto em diversas áreas acadêmicas, equivalentes ao século XVII, e habilidades linguísticas em grego, latim, italiano, inglês,
espanhol e português, além de 2 línguas desconhecidas. SCP-030 permanece ativo quando exposto à luz de pelo menos 15 lumens, mas se torna inerte na ausência de luz, voltando à atividade rapidamente quando exposto novamente à luz. Biópsias revelaram composição de argila, mandrágora, lixívia, mercúrio e sangue humano. SCP-030, denominado Ariel, não pode ser moldado diretamente por mãos humanas, mas pode ser alterado por ferramentas. Não requer sono, mas ocasionalmente pede um banho. Ele afirma ter sido instruído a esquecer informações sobre sua origem ou criador. SCP-030 foi descoberto durante uma escavação arqueológica em Londres e foi facilmente recuperado pela Fundação após sua exposição à luz solar. E por hoje é isso, espero que estejam gostado da série de SCP. Esse é o 3º vídeo do canal. Se gostou, peço que deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder vídeos assim. Te vejo aqui em mais um Mistérios da Meia-Noite.